Meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Lancei um vídeo aí falando sobre quem herdará o reino. Ali eu esclareci muita coisa com respeito à ressurreição dentre os mortos e outras questões também ali mostrando sobre o reino, quem herdará o reino, que o reino não tem nada a ver com a questão da salvação. O reino é uma coisa, a salvação é outra. E eu mostrei que a salvação ela é pela fé e o reino é tomado por esforço. E nesse vídeo agora eu quero estar falando sobre a salvação, porque eu tenho visto que os líderes têm ensinado muito erroneamente essa questão para os seus membros. Então eu quero falar sobre a predestinação. Muitos não acreditam na predestinação porque talvez não teve um ensinamento correto. E hoje eu quero estar mostrando para você a questão da predestinação. Você pode perguntar para mim se eu acredito na predestinação. Eu acredito sim na predestinação. E vou estar te explicando o porquê nesse estudo. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu vou estar lendo. Diz assim: E nós sabemos que o Criador coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de ser ele o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou também o chamou, e os que chamou também o justificou, e os que o justificou também os glorificou. Aqui nós vemos que o Eterno, ele nos predestinou para sermos salvos, para sermos glorificados. Então a Escritura diz que existe sim um grupo de pessoas que foram predestinadas para serem salvas, para serem glorificadas. E aí o texto diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Eterno tem duas eras para nos transformar na imagem do seu Filho. Essa agora e a próxima era. Eu vou estar te mostrando isso dentro desse estudo. A meta do Eterno é nos transformar na imagem do seu Filho. Se ele não conseguir fazer isso nessa era agora, na próxima era ele vai fazer conosco na marra. Eu vou te mostrar essa questão, mas vamos lá na questão da salvação. Então primeiro o Eterno nos predestinou antes da fundação do mundo. E aí quando nós nascemos agora na terra, o que ele fez? Ele nos chamou. E aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Então primeiro ele predestina antes da fundação do mundo quem é que vai ser salvo. E depois ele chama aquela pessoa. E depois ele justifica aquela pessoa no seu Filho. E agora só falta ele glorificar. E então ele glorificará os seus eleitos. Eles serão glorificados. Só falta esse passo acontecer agora na nossa vida, para nós que já fomos salvos. Então veja bem, aqui está nos mostrando que existe sim a questão da predestinação. Muitos acham que não. Acham que o Evangelho é para todas as pessoas. Não, meu amigo. O Evangelho ele veio para os eleitos, para aqueles que serão salvos, para aqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo. Os pastores dizem que quando você chega na denominação, eles dizem assim: ô irmão, vem cá na frente para você aceitar Jesus. Eu não prego Jesus, eu prego Yalcha, né? Mas estou dando um exemplo aí. Vem cá para você aceitar a Jesus como o único salvador da sua vida. E aí, quando a pessoa vai lá, eles oram para a pessoa dizendo: ô pai, escreva o nome dele agora no livro da vida e tal. Mentira, irmão, mentira. O seu nome já está no livro da vida antes da fundação do mundo. Leia aí Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Lá diz que o nosso nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 também fala que todos que vão ali, que vão adorar a besta, serão somente aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, o nosso nome já está lá. Não é escrito agora a hora que eu aceito. Eu aceitei o Salvador agora como único Salvador, então agora o Criador vai escrever o meu nome lá no livro da vida. Não, meu querido irmão. O seu nome já está lá antes da fundação do mundo. Você viu o texto de Romanos? Aqueles que ele predestinou, ele pegou e escreveu lá no livro da vida. Aí agora o que vai acontecer? Vem na terra que ele vai lá e chama. Ele vai lá e chama por meio do seu espírito. A pessoa prega a palavra para tal pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa predestinada, ela vai receber a palavra. E aí o Eterno, por quê? Porque o Eterno está chamando ela. A Bíblia diz que os planos do Eterno não podem ser frustrados. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Quem convence o homem do pecado é o Espírito do Eterno. É o próprio Eterno por meio do seu Espírito. Se a pessoa não é uma pessoa predestinada, meu amigo, você pode pregar para ele o Evangelho até cansar. Você pode ler a Bíblia do início ao fim. Você pode jejuar para ele, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se o nome dele não está lá escrito lá, o Eterno vai salvar ele não. Agora quem salva é o Eterno. Quem salva é o Eterno. Se o Eterno quisesse salvar o mundo inteiro, ele não tem poder para isso não?
Lógico que tem. A Bíblia diz que os seus planos não podem ser frustrados. O livro de Jó fala. O Eterno, ele tira o coração de carne, o coração de pedra, e coloca um coração de carne. É Ele que muda o coração do homem. É Ele que convence o homem. Se Ele quisesse convencer qualquer pessoa na terra, Ele convenceria. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele só vai salvar os que Ele quer salvar. Só os predestinados. Vamos ler o livro de Efésios capítulo 1, versículo 8, para nós entendermos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pela graça foste salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Então veja bem, a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé. Aí vira e fala, e isso não veio de vós. O que não vem de nós? A fé. A fé não vem de nós, ela vem do Eterno. A Bíblia diz que nós recebemos a fé do Filho do Eterno. O Eterno coloca a fé do seu Filho no nosso coração, para nós crermos no Eterno e crermos no seu Filho. Então, a salvação, tem uma tradução que diz assim, a salvação não é pela boa conduta, para que ninguém se encha de orgulho, para ninguém se orgulhar, para ninguém vir rastar bagaço, falar, não, eu sou salvo porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não prostituo. Meu amigo, você está enganado demais. Você está achando que você vai ser salvo porque você tem boa conduta na terra? Nunca foi. Se fosse por causa disso, Salvador não precisava morrer por nós não, hein? Ele morreu porque nós já estamos caídos em pecado. Boa conduta é a obrigação de todo crente ter boa conduta. É a obrigação dele não andar em maus caminhos. É a obrigação dele não fazer nada de errado. Dele andar direito, no caminho reto, sem prostituir, sem beber, sem fumar, sem estar viciado em jogo, sem fazer nada disso. Isso é a obrigação do crente. Mas a salvação dele não depende disso aí não, meu querido irmão. A salvação depende do sacrifício que o Salvador fez lá no madeiro. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 5, para você ver que a salvação é para os predestinados. E Ele nos predestinou para sermos seus filhos, por meio de Yahshua Mashiach. Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz que o Eterno nos predestinou para sermos os seus filhos. Para quem não sabe o que é a palavra predestinar, significa escolher por antecipação. É algo que vai acontecer já por antecipação. Por exemplo, se eu disser assim, se o Eterno disser assim, ó, tal pessoa vai morrer de acidente de avião. Ela foi predestinada para morrer de acidente de avião. Ela vai morrer de acidente de carro? Nunca. O carro pode encapotar, pode virar de perna para cima, que ela não vai morrer de acidente de carro. Por quê? Porque ela foi predestinada para morrer de acidente de avião. Então ela tem que morrer de acidente de avião. Se ela foi predestinada para morrer de acidente de carro, ela pode viajar de avião para onde que ela quiser, mas ela só vai morrer de acidente de carro, porque ela foi predestinada para aquilo. Foi predestinada para aquilo acontecer com ela. Mesma coisa é a questão da salvação. A salvação nós fomos predestinados para ser salvos. Predestinados para ser salvos. Agora, para andar certinho, depende de eu querer. Eu tenho livre-arbítrio para escolher fazer o bem ou o mal, para escolher fazer o que é certo ou o que é errado. Mas eu não tenho livre-arbítrio para poder escolher se eu quero ser salvo ou não. Não existe isso não, irmão. Livre-arbítrio para escolher se eu quero ser salvo? Não. Não. O Eterno convence. O Eterno convence o homem. Ele te quebranta, ele te mói, ele te passa um anzol no seu queixo e te leva. Se você é um predestinado, ele vai te convencer. O Espírito dele vai entrar dentro do seu espírito e vai te quebrantar, vai te fazer você ficar contrito e você vai aceitá-lo como o único Salvador, chorando, mas vai aceitar. Por quê? Porque o Eterno te escolheu, o Eterno te predestinou. Antes da fundação do nome, da fundação do mundo, ele já colocou o seu livro lá no livro da vida, seu nome no livro da vida. Então, esse papo aí, não existe. Moços, pastor não entende essa questão da predestinação. Eu vou te mostrar a questão. Aí daqui a pouco você vai perguntar, mas eu posso fazer o que eu quiser? Pronto, eu estou salvo. Espera lá que eu vou chegar lá, calma lá. Romanos capítulo 6. Deixa eu ler ainda Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Nele nós fomos predestinados em Yahshua. Vamos lá agora. Quero ler Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 12. Diz os pastores que o Salvador morreu pelo pecado de toda a humanidade.
Ô dó, gente. Que dia, que dia. Aí eles pegam lá naquele quarto, talvez pegue lá naquele quarto evangelho lá que fala que foi João que escreveu e a Ohana e nunca foi. Leia lá, assista os vídeos que eu falo sobre a Trindade lá. Tem uma parte lá que eu tirei para falar só mostrando esse livro, que esse livro ele é imundo, ele é gnóstico, ele não é inspirado pelo Eterno. Leia o meu livro que eu coloquei na internet aí, chama Desmascarando o Dogma da Trindade, por Romilson Ferreira. Coloca desse jeito. Lá eu dediquei 13 páginas do livro, mostrando que o quarto evangelho que fala que foi João que escreveu, nunca foi, ele é herético. Então vamos lá. Os pastores dizem que o Eterno, o Salvador, morreu pelo pecado de toda a humanidade, o Filho do Eterno. Vamos ver se morreu mesmo? Está no livro de Isaías 53, versículo 12. Eis porque lhes darei um guião entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre os criminosos. Está falando de Yahshua, o Mashiach. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de todos? Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade? Ou o pecado de muitos? Levou sobre si o pecado de muitos. Quem que é os muitos? Os eleitos, os predestinados, a sua igreja. A sua igreja. Presta atenção numa coisa. A igreja já estava no propósito do Eterno trazer ela à existência, no seu coração. Já era o propósito do Eterno trazer a igreja à existência. A igreja somente caiu. Ela caiu. Já era para ela estar pronta, edificada, formada, glorificada, bonitinha na presença do Eterno. Mas ela caiu em transgressão. E aí agora houve um passo. Lá no Jardim do Éden, quando Eva caiu, no Jardim do Éden, aí agora há um passo para poder purificar ela, lavar a igreja para apresentar diante do Salvador Yahshua. O Eterno agora está nesse processo. O próprio Mashiach está lavando a sua igreja para apresentar ela a si mesma. Mas ela está só suja. Eu vou te dar um exemplo aqui, você vai entender. Ovelha nunca vai ser bode. E bode nunca vai ser ovelha. Coloque isso na sua mente. Joio jamais vai se tornar trigo. E trigo nunca vai virar joio. A ovelha, ela pode andar, sujar no lamaçal, toda suja, cheia de barro, mas ela continua sendo ovelha. Dia que o Salvador pegar ela, foi lá buscar, que o Salvador veio salvar quem? Ele veio salvar a ovelha que estava perdida. Ele veio nos salvar, nós estávamos perdidos no mundo. Mas ele não veio salvar bode. Bode, cabrito, nunca vai virar ovelha. E ovelha nunca vai virar cabrito. Nunca vai virar bode, entendeu? Joio nunca vai virar trigo, e trigo nunca vai virar joio. O joio, a Bíblia diz que são os filhos do maligno, que o maligno semeou. Assista o vídeo lá onde eu falo que Eva teve relação com a serpente, você vai entender que Caim nunca foi filho de Adão. Assista os vídeos lá que você vai ver que tem os filhos do diabo na terra e tem os filhos do Criador na terra. Você acha que esse povo aí do Alcorão, do islamismo, está decapitando a cabeça dos outros, esses caras dentro do presídio, cortando a cabeça dos outros, você acha que aquilo ali é pessoas que foram predestinadas para... Moço, aquilo é joio, que nunca vai ser trigo, que ele é bode, que ele é cabrito. Tem cara que ele já nasce, ele é do diabo, ele é o joio. O Salvador diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, que são os filhos do reino, e o campo é o mundo, e veio o maligno e semeou a sua semente, o joio, no meio, que são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Então existem os filhos do diabo na terra e os filhos do Criador. Os filhos do Criador pode ser ovelha que está lá lamaçando o lamaçal do pecado, mas ele vai lá, vai trazer elas de novo e vai dar um banho nelas, vai lá, vamos ler isso, vamos ler no livro de Efésios, capítulo 5, para nós entender. Vamos ler. Efésios capítulo 5, para você entender o que eu estou te falando. O Salvador não veio, o Salvador não morreu por ímpio, por incrédulo, ele morreu pela sua igreja. Vamos ver lá. Efésios capítulo 5 fala assim: e vós, marido, amai as vossas, capítulo 5, versículo 25. E vós, marido, amai as vossas mulheres como o Mashiach amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Diz que o Salvador amou a sua igreja e se entregou por ela. Ele se entregou para os incrédulos? Ele se entregou para os ímpios? Ele morreu pelos ímpios? Não. Diz que ele amou a igreja, mas ela não existia quando ele morreu. Hein? Como é que ele morreu por ela? Ele morreu para os predestinados. Ele morreu para a igreja. Ele não morreu para o mundo. Ele não morreu para o mundo, para os incrédulos. Ele morreu para os seus. Agora no livro de Isaías. Ele levou sobre si o pecado de muitos.
e não de todos. No livro de Marcos, o que está escrito no livro de Marcos 4, versículo 26? Vamos ler aqui. Vou estar lendo aqui, ó. Marcos 4, versículo 12, aliás. A fim de que por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Está entendendo? Você pode pregar para uma pessoa, se ela não é escolhida, ela vai ouvir, mas não vai entender. Para quê? Para que não seja perdoado os seus pecados, para que ela não seja salva, porque ela não faz parte do rebanho do Criador, ela não faz parte dos eleitos. Então, meu amigo, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina é correta? Ela é correta. Agora, nós estamos num processo, quando a Bíblia diz, eu já falei isso no outro vídeo meu, quando a Bíblia diz assim, ó, nós fomos salvos, nós seremos salvos, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. O que o Eterno está mostrando com isso? 3 partes. Nós que fomos salvos, nós que estamos sendo salvos, nós que seremos salvos. Nós que fomos salvos, ele está falando do nosso espírito já foi salvo. O Salvador morreu por nós, o nosso espírito já está salvo. E aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que há de terminar. Ele começou pelo espírito, vai chegar no corpo, a salvação vai terminar no corpo. Então nós que fomos salvos no espírito, nós que estamos sendo salvos na alma, e nós que seremos salvos no corpo. A nossa alma está no processo de salvação. A nossa alma está, por isso que ele falou aqui, que ele morreu para poder lavar a igreja, morreu pela igreja para poder lavá-la, purificá-la com a água, para apresentar ela a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem pecado. Aí você me diz assim, então, Romilson, uma vez que eu sou salvo, eu sou filho do Eterno, você é filho do Eterno. Aí eu vou te perguntar agora, você tem um filho aí, na suposição que você tem filho. Se o seu filho virar um bandido, virar uma prostituta, cair no mundo das drogas aí, ele vai deixar de ser seu filho porque ele está lá ou ele vai continuar sendo seu filho? Responda, do seu coração, responda. Ele vai deixar de ser seu filho porque ele está lá no mundo das drogas, está na bebedice, ou vai continuar sendo seu filho? Lógico que ele vai continuar sendo seu filho. Assim somos nós. O que o filho pródigo fez? Ele caiu na gandaia, foi para farra, depois acabou comendo até comida de porco, está lá no livro de Lucas, mas ele deixou de ser filho do Eterno? Não, ali está mostrando a parábola do próprio filho dele, que vai para o mundão e depois volta. O filho pródigo voltou, disse que o pai estava lá, de braços abertos, esperando ele, quando ele chegou. Entendeu? E aí disse que um outro lá achou até ruim, o outro irmão mais velho. Então veja bem, o que eu quero trazer para você é o seguinte, uma vez, meu amigo, que nós fomos predestinados para sermos filhos, nós seremos filhos eternamente. Nós não vamos deixar de ser filho, porque nós estamos bebendo, prostituindo, mas só que agora eu quero trazer para você a questão. Nós vamos pagar caro se nós não estiver fazendo a vontade do Eterno da maneira que é para ser feita. Por quê? Porque o Eterno tem nessa terra filhos obedientes e desobedientes. E se eu que me converti, andei muito tempo na presença do Eterno e desviei e agora voltei para o mundão, estou fazendo tudo errado, andei um tempo na presença dele, estou fazendo tudo errado, o que vai acontecer comigo? A Bíblia diz que você vai para as trevas exteriores, para ser disciplinado, você não vai herdar o reino. Existe a salvação e existe o reino. O reino é tomado por esforço, a salvação é pela fé, e não vem de nós, é um dom do Criador. Mas o reino é o que, Romero? O reino é que o Salvador vai reinar 1000 anos em El Shalom, e só vai entrar lá os filhos obedientes, os filhos que viveram na presença dele, os filhos que renunciaram à carne, que renunciaram aos desejos da alma. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que ama a sua vida da alma, perdê-la. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la. Ele está falando para os filhos dele, para os filhos do Eterno. Vocês devem renunciar à glória desse mundo. Vocês devem deixar de viver para vocês nesse mundo, para viver para mim. Se vocês fizerem isso, vocês vão herdar o reino. Vocês vão reinar 1000 anos comigo. Por isso o apóstolo Paulo, eu já falei isso no outro vídeo, ele fala no livro de Coríntios 9, versículo 14, se eu não me engano, ele fala, todos correm no estádio, versículo 24, todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele está falando do prêmio, aí ele fala que o prêmio é a coroa, é uma coroa. A coroa é para quê? Para reinar. Aí ele fala que se alguém, muitos vão correr, mas nem todos vão ganhar o prêmio. Ele não está falando de salvação, ele está falando do galardão extra que o Eterno vai dar para os filhos obedientes. Se nós formos obedientes, nós vamos ganhar a coroa da justiça para reinar. E se eu não alcançar essa coroa, se eu não ganhar a coroa, se eu viver relaxadamente, se eu viver só na carne, você vai para as trevas exteriores. A Bíblia diz, reconcilia com teu irmão enquanto estás com ele a caminho do juízo,
para que o juiz não te entregue o oficial ao anjo, e o anjo te recolha na prisão. Em verdade vos digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vai ficar lá sendo disciplinado porque foi um cara mau, que não perdoava os outros irmãos. Mas ele vai ser salvo, Rambis? Vai, porque ele é filho, ele não vai deixar de ser filho, mas ele vai ser disciplinado nas trevas exteriores. Já falei isso no outro vídeo, já falei lá do dano da segunda morte, lá no Apocalipse 2, versículo 11, onde fala que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Vai ser, mas e aí, se o crente que sofreu o dano da segunda morte, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado lá nas trevas exteriores, vai ser jogado lá junto com os incrédulos. O que é o dano da segunda morte? A Bíblia fala que o dano da segunda morte é o lago de fogo. Os ímpios, eles vão sofrer a perca total. Eu já falei isso no outro vídeo. É como um carro que bate no outro e sofre perca total. Esse é o caso do ímpio. Ele vai ser jogado dentro do lago de fogo, banido da presença do Eterno para sempre. Mas o crente que viver relaxadamente, ele vai sofrer o dano da segunda morte. O dano não é a perca total. Já falei isso no outro vídeo. É como um carro que bate, estraga só uma lateral e tem conserto. Arruma ele e fica zero. Esse é o crente relaxado. Joga ele lá dentro das trevas exteriores e larga ele lá dentro sendo disciplinado, para ele poder consertar, para ele poder aprender a ser crente, para ele ser moldado na imagem do Filho do Eterno. Por isso que eu falei mais atrás, que o Eterno tem essa era e a próxima era para moldar o crente segundo a imagem do seu Filho. Se nós permitirmos agora nessa era, ele vai trabalhar em nós, vai transformar nós na imagem do seu Filho. Mas se eu não permitir, ele vai transformar nós na marra, nem que seja na marra na próxima era. Ele joga lá dentro das trevas exteriores e pronto. O que fala naquela parábola lá que o Salvador chegou e falou assim, que todos trajavam vestes nupcial, e tinha um lá que não tinha vestes nupcial, e falou assim, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Pega ele e joga ele nas trevas. Então ele falou para o anjo, que ele é crente. Então o crente que existe essa questão da predestinação, existe, só vai ser salvo os predestinados. Há vasos, a Bíblia diz no livro de Romanos que há vasos predestinados para a glória e vasos predestinados para a ira. Há vaso, e fala que ele é o oleiro, ele faz vaso do jeito que ele quer. Ele faz vasos para a glória e faz vaso para a ira. Existem aqueles que nasceram já prontos para ir para o lago de fogo. Por quê? Porque Eva caiu lá no jardim do Éden, quando ela ficou com a serpente. Acerte o vídeo lá que você vai entender o que eu estou falando. Ali nasceu o joio. Esse joio está aí tudo intrometido. Eles acham que a terra é deles, os ímpios. Nunca foi deles. A terra é dos justos. A terra é dos eleitos. É dos predestinados. Está aí de intrometido aí na terra, e a terra não pertence a eles. Então ele vai ser estipado, é o joio que vai ser juntado, esses são os incrédulos, e jogado no lago de fogo. Agora os crentes desobedientes jogam lá nas trevas exteriores lá, para eles serem disciplinados, mas depois eles vão ter a salvação deles? Vão. A Bíblia diz assim, o tal será salvo, mas através do fogo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 3, fala assim, a obra de cada um será passada pelo fogo. Se a obra de alguém permanecer, o tal recebe galardão. Se a obra for queimada, o tal ainda assim será salvo, mas através do fogo. Vai jogar ele lá dentro para ele poder aprender a ser crente, para ele aprender, porque não quis obedecer o Eterno agora nessa era, então na próxima era vai obedecer na marra. Espero que você entendeu claramente essa questão da predestinação. Fica na paz e na graça do Eterno.